Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos no primeiro trimestre da editora Betel Dominical. Aqui a gente comenta as revistas, os comentários, dá dicas para professores e tem sido um trimestre muito abençoado. Se você está chegando aqui agora, só falamos de Jesus. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, comenta, porque é muito importante seu comentário. A gente lê todos e responde sempre que puder. E também compartilha aí com bastante gente, afinal de contas, estamos estudando sobre família, e família é um tema muito essencial que eu e você sempre precisamos discutir, principalmente na igreja. Então, prepara o seu coração, a sua água, o seu cafezinho, chamate, pererê, tererê, aí que você tiver, camomila para o pessoal que está nervoso, cafezinho aqui para quem é do Rio de Janeiro, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos com o nosso coração alegre. Bom, quero dizer para você que a nossa agenda está aberta, agenda de 2024, quiser convidar a gente, o telefone está aqui embaixo, 96-517-2154, vai ser um prazer estar conhecendo você. A gente tem seminário para professores de EBD, palestra para casais, liderança, são os principais temas aí que a gente tem trabalhado e acho que vai ser bênção aí para a sua igreja. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder levar aí a equipe Boa Semente até a sua igreja. Se quiser ajudar o canal, seja membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal, você tem vídeos exclusivos que só você tem. Afinal de contas, a gente produz tanto conteúdo que nem sempre é possível colocar tudo aqui na internet. Bom, o link também está aqui embaixo. Você pode ser um membro do canal. Também você pode ser apoiador do canal e nesse caso você vai ter planos de aulas exclusivo, né? Plano de aula que só você tem, um conteúdo preparado por mim, para você. Eu tenho certeza que vai incrementar bastante aí as suas aulas. Então, não deixe de ser um apoiador do canal. Esse é o site do Apoie-se. O link também está aqui embaixo. Nesse caso, você recebe o seu plano de aula, sua aula bônus, né? Sempre faço aí um trabalho aí mais aprofundado da lição que você recebe no seu e-mail cadastrado, sempre às quintas-feiras ou no máximo sextas-feiras você vai estar recebendo aí o seu plano de aula. E também o seu nome, né? Assim como dos apoiadores, estará lá no final como sinal aí de muito obrigado, de agradecimento. Vai ser benção você estar com a gente. Lembrando também que todo mundo tem direito a plano de aula também, né? Você, pastor, mas eu não posso. Então ora pela gente, só de você orar eu já fico feliz, já me sinto abençoado. Compartilhando esse vídeo, já fico muito alegre, com meu coração já radiante por essa bênção, tá? Inclusive tem plano de aula para você também, mesmo que você não possa pagar, mesmo que você não possa apoiar, não tem problema. Aqui embaixo tem um grupo de Zap onde você entra e entrando ali você vai ser direcionado para os conteúdos que nós produzimos. Você pode participar da comunidade, onde eu posto o conteúdo da IBD e também tem a equipe Boa Semente que faz uma série de materiais como slides, planos de aula gratuito também, né? Conteúdo para você enriquecer sua aula. Tem um grupo também de jovens, você encontra lá, da revista Conectar Mais, e para aqueles que querem ir para o Telegram, né? Também é só clicar nessa opção, tá bom? Vamos lá na lição de hoje, lição de número 5, a importância da família para a sociedade. Texto áureo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Filipenses 2,15. Verdade aplicada, a família é o suporte que a sociedade precisa de uma família forte. A família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e uma sociedade equilibrada. Os objetivos da lição são 3. Explicar que a família traz o bem-estar para a sociedade.
expor que muitos vivem em crise por não ter uma família. E número 3, mostrar que a família cuida da saúde de seus membros. Texto de referência, Gênesis 12 e Gênesis 22. Gênesis 12, 1 ao 3 e Gênesis 12, versículo 18. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Os hinos são os hinos de número 61, 370 e 564. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa estamos mais uma vez, te agradecendo pela oportunidade de estar junto com os teus filhos e filhas, Senhor, para estudarmos a tua palavra. Quero te pedir que o teu Espírito nos conduza, nos oriente, e venha, Senhor Deus, ó Pai, nos dar sabedoria para aprofundarmos, ó Deus, naquilo que tu tens colocado, Pai querido, dentro do meu coração, para compartilhar com os teus filhos. Abençoa o autor da revista, o teu servo, abençoa todos os professores, aqueles que vão estar estudando juntamente conosco, para que possam também ser tão abençoados, ó Pai, e tocados. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas tarefas da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e a despeito das dificuldades e das lutas, Senhor, os teus filhos e filhas não têm desanimado, Senhor, não têm fugido à luta. Deus, dá-nos mais uma vez, Senhor, meu Deus, ó Pai, uma escola bíblica, Senhor, meu Deus, ó Pai, espiritual, uma escola bíblica também, Senhor, meu Deus, ó Pai, onde o intelecto, a razão e o espírito trabalhem juntos para conhecimento da tua glória, conhecimento da tua palavra, para que a tua igreja possa crescer firme e sólida através de famílias, Senhor, meu Deus, ó Pai, baseadas na tua palavra, que cumprem, Senhor, meu Deus, ó Pai, edificando, Senhor, a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Espírito, nos conduza mais uma vez ao que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de hoje é uma das lições mais importantes, né, que a gente está estudando, e é fundamental que a gente tenha em mente a importância da família. Na lição passada, nós falamos bastante sobre a relação do cônjuge, a relação matrimonial, a relação da intimidade do casal, e como é que Cristo também, né, se relaciona com a igreja, nutrindo com amor e com carinho, e recebe dela adoração, e também o casal, também dessa forma, marido e mulher estão coadunados, né, nessa missão tão grande, tão gloriosa que é a família, de estarmos sempre abençoados pela família e liderando uma família abençoada, e o posicionamento do homem enquanto líder, enfim, tudo isso nós já vimos até aqui, e hoje nós vamos dar um passo a mais. Hoje nós vamos ver a importância da família dentro do contexto social. Semana passada nós vimos a importância da família dentro da igreja, e como é que a igreja é importante para a família, e também existe essa relação entre igreja, família e família, igreja, de maneiras que uma igreja é formada por famílias, e essas famílias, quanto mais saudáveis elas forem, quanto mais estruturadas elas forem, melhor será o ambiente eclesiástico, melhor será o ambiente da igreja. Hoje nós vamos pegar agora a família e vamos ver que existe também uma relação entre família e sociedade. Nessa relação entre família e sociedade, uma sociedade bem estruturada é formada por famílias sólidas, por famílias bem estruturadas. A nossa estrutura, né, nós estamos falando de famílias cristãs, então a nossa estrutura está baseada na palavra de Deus, é dela que as nossas famílias se orientam, é dela que as nossas famílias retiram a orientação e a norma prática de vida e de fé que regulamenta a ação de cada indivíduo da família, do pai, da mãe, dos filhos, enfim. E assim, através da Bíblia, nós começamos a entender o papel e o projeto de Deus da família. Afinal de contas, como já aprendemos, a família é um projeto divino, é um projeto de Deus. Alguém diz que Deus tem, né, Deus tem um projeto para a família, Deus tem um pacto com a família, uma responsabilidade com a
família, né? Não necessariamente com o casamento, mas com a família. E quando esse pastor diz isso, o que ele quer dizer isso? Porque casar é facultativo. Você pode casar ou não, você escolhe com quem você vai casar, enfim, você pode casar ou ficar como Paulo, né? Ser celibatário, enfim, cada um fique na vocação que foi chamado. Mas a família é muito mais do que o casamento. A família, ela é não só a união de um homem e uma mulher que vão ter filhos, mas também a existência, talvez, de pais e filhos que vivem juntos, né? Então, hoje nós entendemos e compreendemos essa família como a célula mais importante ou a base dessa sociedade. Primeiro ponto a gente entender, né, é que a família também foi construída antes da sociedade. Recapitulando, que isso é sempre bom o professor fazer essa recapitulação, lembrar ao aluno o que foi dito, o que foi falado, né, para que ele possa entender onde ele está. Afinal de contas, ele pode ter faltado a outra aula, então é importante, às vezes, você recuperar e dizer, olha, semana passada nós estudamos isso e hoje vamos estudar aquilo, né? E entender que o conhecimento ele é gradativo e cumulativo, ou seja, a gente vai aprendendo cada vez mais, do mais próximo para o mais avançado, né? Daquilo que está mais perto de nós, para aquilo que dá até chegar àquilo que está mais longe, ou seja, a gente parte da nossa realidade ou da realidade do aluno, e dali a gente vai alcançar então outras, né, realidades. Muito bem. Então, semana passada a gente viu como é que existe essa relação de família e como é que a família ela foi criada antes da igreja, ok? E a gente discutiu tudo isso sobre a importância da família, a importância, então não existe igreja sem família, porque a família foi criada em Gênesis e a igreja está lá no Novo Testamento, né, já sendo inaugurada, né, no caso a sua inauguração. Muito bem. Agora, no caso da sociedade é da mesma forma, ou seja, antes de existir a sociedade, Deus já criara a família. Se a família ela vem antes da sociedade, significa que ela é importantíssima para a formação daquilo que vai existir depois, que é o grupo social, que é a sociedade. A sociedade não é nada mais, nada menos do que a reunião dessas famílias, né, que resolvem viver em comum. Ok? E essa sociedade é formada por pessoas que têm uma mesma língua, pessoas que moram numa mesma região, daí a ideia de território, pessoas que têm os mesmos costumes, ou seja, costumes em comuns, e que são originários, né, de um mesmo grupo étnico, e dali elas vão formar uma sociedade. É claro que existem sociedades mais complexas, onde você tem ali não apenas um grupo étnico, mas tem vários grupos étnicos, ok? Bom, isso é uma sociedade, mas todas elas são formadas de famílias, de maneiras que também, por outro lado, nenhuma família pode existir fora de uma sociedade. Então, da mesma forma que a família ela irá compor a sociedade não existe sem a família. Mas também a família, ela não existe sem a sociedade. Todas as famílias precisam viver, compreender a importância da sociedade, porque o homem é um ser social e daí ele necessita, a família está inserida no meio da sociedade, de maneira que nenhuma família pode ficar fora. O texto de Gênesis 12 é um texto muito importante para a gente entender a importância da família. Aqui em Gênesis 12, não só a família de Abraão ela está sendo abençoada, mas segundo a bênção de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. E é interessante isso, porque não são necessariamente famílias cristãs que são abençoadas. Deus está abençoando a família como um todo. Muita gente interpreta esse texto errado, dizendo que as famílias cristãs elas são abençoadas, ou seja, então a minha família cristã é abençoada, a família do outro cristão é abençoada, uma família então que não é cristã, ela não é abençoada. De acordo com Gênesis 12, a Bíblia, todas as famílias que virão após Abraão, elas também serão abençoadas. E é interessante que Abraão, ele é o núcleo dessa bênção, né? Dessa bênção que vai perpassar através de Abraão até alcançar as famílias da terra. Lembrando que Abraão, ele é o pai da fé e ele é importante nesse processo das famílias, e Deus escolheu um homem que não poderia gerar. Olha que interessante, né? E a gente
gente já começa a penetrar e entender aí o texto, que é muito importante. O primeiro ponto importante para a gente entender por que a gente parte de Gênesis 12, a bênção de todas as famílias. Deus escolhe um homem para que não é judeu, um homem que vem de uma terra estranha, um homem que é da terra de Ur, né, Ur dos caldeus, ou seja, da Babilônia. Deus o chama de lá, retira-o de lá, faz a ele uma promessa e leva para a terra, que, né, seria a terra prometida, que é a terra que daria aos seus descendentes. Muito bem, então primeiro ponto, você vê que a bênção ela está mostrando aqui um Deus universal, um contraponto a essa ideia de um Deus local, um Deus territorialista, um Deus apenas de Israel. Você está vendo que Deus tem um propósito com um homem que é retirado de um povo estranho, de um povo pagão, de um povo que não adorava a Jeová, né, tinha os seus próprios deuses, mas Deus o escolheu para fazer dele uma grande nação. Olha que tremendo. Deus chama ele sai da sua terra, ele e Sarai, seu nome é Arão, e Sarai Sara, né, era Sarai antes de ser trocado. Deus faz uma promessa, sai da sua terra, fartei uma grande nação. Eles saem da terra, vai junto com a sua família, leva o seu pai, leva o seu sobrinho Ló, o seu pai Terã, né? Eles partem, né, de Naor também, seu irmão. Eles partem então de Ur dos Caldeia até chegar em Canaã, onde seria a terra onde Deus lhe daria, cumpriria essa promessa. A promessa era não apenas a terra, mas também uma descendência. O problema é que os anos vão passando e Abraão ele não gera filhos e Sara também é estéril. Ou seja, os anos vão se passando, Abraão envelhece, Sara é estéril e a promessa fica então cada vez mais difícil. Deus então aparece para Abraão, confirma ele a promessa e diz que Sara irá gerar. É interessantíssimo isso, pena que não dá tempo da gente entrar nisso, mas a bênção que aqui está sobre Sara, ela é a protagonista dessa história, é aquela que vai gerar, ela é nesse caso um contraponto aí, né, a importância da mulher na Bíblia. Enfim, agora essa Sara, que é estéril, vai dar luz ao filho Isaque, que significa sorriso. Seu nome vem do encontro em que os anjos estão na casa dela e ela sorri, e então o anjo lhe pergunta: por que você riu? E ela diz: ora, Senhor, eu sou uma idosa, meu Senhor, né, está com 100 anos, eu sou estéril, como é que eu poderia gerar? Então, porque você riu, né? A esse tempo tu darás à luz, o seu nome será Isaque, sorriso. Também é uma relação com a ideia da alegria que essa criança viria a trazer para esse lar que seria agora feito. Muito bem, agora Sara vai dar à luz através da fé, mesmo um corpo envelhecido fora do tempo, gera o filho e vem à luz Isaque, e a partir de Isaque, né, nós temos aí Jacó e as 12 tribos e por aí vai. A promessa de Deus vem até Abraão, como a gente está estudando aqui, e faz a ele uma promessa que a sua descendência seria abençoada. Todas as nações da terra seriam abençoadas até ele. Então, a partir daí, podemos entender que a bênção de Deus para a família, que a família é um propósito de Deus e que existe uma bênção para a família em toda a terra, independente da religião, independente da classe social, independente de ser cristão ou não, toda a família é abençoada. Ou seja, a bênção de Deus não está relacionada à salvação espiritual, está relacionada a viver, está relacionada à felicidade, está relacionada a habitar na terra, a direitos, né, que são relacionados à convivência em família e à importância que ela tem para a estrutura da sociedade. Na aula de hoje, então, a gente vai ver como essa família é importante para o bem-estar da sociedade. No tópico 2, vamos ver como essa família é importante para o indivíduo e, portanto, a dificuldade de se viver sem uma família. E no tópico 3 vamos falar sobre a família e o cuidado de saúde, né? O cuidado que se deve ter dentro com a saúde
dentro da família. Então a lição hoje é uma lição muito rica, muito importante, que nós precisamos realmente divulgar, propagar, entender e compreender, e hoje tem muita coisa boa então que a gente vai continuar aqui para trabalhar com vocês. Bom, e nada melhor do que a gente entender essa lição, aqui como ele fala que a família traz bem-estar para a sociedade, é a gente entender que a própria Constituição brasileira, ela dá respaldo, né, para a família. Vamos ver o que diz a Constituição sobre a família, né? Bom, a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, a chamada Constituição Cidadã, ela é importante e ela já trata dessa questão da família. Ela trata da família em diversos dispositivos. Alguns dos principais pontos relacionados eu vou falar aqui com vocês. Número 1, dignidade da pessoa humana. Isso está no artigo 1º, parte 3. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E a família, olha só, é considerada um dos valores fundamentais da sociedade. Então, a família, ela é tão importante que ela é considerada como um valor. O que é um valor? É algo que tem um preço muito importante, do qual as pessoas, um grupo social, não abre mão. Então, a família é um valor da nossa sociedade e um valor fundamental. Número 2, princípios de igualdade e não discriminação. O artigo 3º, parte 4 e 5º fala que a Constituição, ela preconiza a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso inclui a proteção e promoção da igualdade dentro da estrutura familiar. Ou seja, nenhuma família ela é melhor que a outra ou guardada juridicamente em relação à outra. Ou seja branco, de brancos, pretos, pardos, amarelos, né, ou negros, todas as famílias têm proteção na Constituição e essa proteção está relacionada com a dignidade dos direitos das pessoas, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Número 3, também nós temos aqui a proteção da família, está no artigo 266. Gente, o artigo 226. O artigo 226 é um dos artigos que tratam bastante desse tema. Ele reconhece a família como base da sociedade e afirma que é constituída pelo casamento, pela união estável, também pela comunidade formada por quaisquer dos pais e seus descendentes. O texto destaca a igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher no âmbito familiar, ou seja, uma mulher solteira que tem sua filha, seu filho, também é considerado família. Um pai que tem um filho, vive com um filho ou a filha, ou tem a guarda, também é considerado família, ele e todos os seus descendentes. Número 4, casamento. O artigo 266, parágrafo 1º, ele também fala sobre o casamento e diz que o casamento é reconhecido como a união entre o homem e a mulher, estabelecendo a monogamia como princípio. Então, gente, sabia que no Brasil, né, nós é um país monogâmico, ou seja, o homem só pode casar com uma mulher e a mulher só pode casar com um homem. Inclusive, o adultério, né, ou seja, a traição do homem ou da mulher é crime. O adultério é crime. E casar com uma outra pessoa, ou seja, um homem casar com duas mulheres ou vice-versa, a mulher casar com dois homens, no Brasil também é proibido, porque o Brasil é um país que adotou a monogamia como um princípio. Tá vendo como é que é importante a gente conhecer a Constituição brasileira? E é interessante porque essa Constituição, a Constituição brasileira, o mundo ocidental, né, como um todo, ele bebe das Escrituras, então tem muita coisa cristã dentro da própria Constituição. Por que tem isso, né? Você pode estar me perguntando, porque é aquela circularidade que eu já ensinei, né? A igreja, ela vai influenciar o Estado e o Estado também termina por ser influenciado pela igreja e também influenciar a própria igreja. Então você tem muitas coisas que estão aqui na Constituição brasileira, que o país Brasil é considerado um país cristão, do qual bebeu, né, as suas leis das Escrituras, né? Que legal. Bom, a igualdade entre os filhos também é um ponto interessante. O artigo 226, parágrafo 6º, diz que os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, têm os mesmos direitos e qualificações, ou seja, são proibidas quaisquer designações discriminatórias
discriminatórias entre essa filiação. Ou seja, um filho adotivo, ele tem todos os direitos que um filho natural tem, né? Um filho de sangue tem. A lei dá a todos os que estão da família, todos os filhos, os mesmos direitos, igualdade entre os filhos. E o número 7, também um ponto importante para destacar, é a proteção à criança e adolescente. Está no artigo 227. Este artigo estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente como dever da família, da sociedade e do Estado. Olha só como é que então é interessante, né? A família, sociedade e Estado, elas precisam criar dispositivos para guardar, para poder resguardar aí a criança e o adolescente. Olha que coisa interessante. Mesmo que nós não fôssemos cristãos, né? Mesmo que nós não fôssemos crentes em Jesus, nós deveríamos, né, conhecer mais a Constituição para que pudéssemos entender mais a família, né? Então, a família, ela é tão importante que ela está sendo resguardada na Constituição. A importância dela é fundamental, é um valor, né, da nossa sociedade. Dito isso, agora que você conhece aí a Constituição, como é que você, o canal Boa Semente aí, sempre mais conhecimento para você, como é que a Constituição fala sobre a família, e nós também precisamos falar sobre isso. Agora vamos para a lição, né? Vamos lá, introdução. A família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção de seus membros desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e a assistência dos idosos. 1.1. A sociedade é agraciada com uma família disciplinada. Porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Aqui parece que, eu vou bem devagar para você poder entender, porque tem vários assuntos, tudo num tópico só, né? Parece que foi mais uma concha de retalho, talvez na edição, ficou tudo coladinho, mas eu vou te ajudar, a gente vai desmembrar aqui. Bom, então ele está falando que a família foi criada por Deus, a gente já sabe. Ela não pode ser maculada. Essa palavra maculada significa o quê? Suja, destruída, né? Desregrada, né? Para a procriação e perpetuação da raça humana, ou seja, né, para que exista aí, gerem filhos, esses filhos deem origem à sociedade, mantenha a espécie humana. Beleza. A forma e a forma foram dadas, parece que é uma palavra retirada das outras lições, a gente já falou sobre isso. Para a socialização do homem veio Eva, pois não era bom que o homem estivesse só. O virtual não preenche o vazio do homem. Eu quero parar aqui para vocês para discutir uma coisa atualíssima que eu acho que essa revista nos ajuda a pensar. O virtual não preenche o vazio do homem. Cada vez mais nós temos visto a realidade virtual, ou a inteligência artificial, cada vez mais invadindo, né, a nossa realidade, o nosso cotidiano, seja na escola, no trabalho, ou até mesmo na igreja, né, nós estamos cada vez mais lidando com a inteligência artificial. Comente para mim aí se você já ouviu falar o que é inteligência artificial. Até bom que eu começo a perceber quem são as pessoas aí que estão com a gente, que estão vindo no nosso canal. Comente aí comigo se você sabe o que é inteligência artificial ou se você já ouviu falar. Se você nunca ouviu falar, comente também. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ok? Bom, agora que você comentou, vamos seguir. Eu acho muito difícil que alguém, né, não tenha comentado que não conhece a inteligência artificial. Pois bem, ela está aí, né? A inteligência artificial hoje é capaz de, por exemplo, fazer com que o médicos operem à distância, é capaz hoje em dia, através do chat GPT, né, fazer trabalhos escolares, contas, né, extremamente difíceis, de física, de química, de aritmética, da matemática, de tudo que você pensar, de cálculos, né, que levavam tempos enormes, hoje já pode ser tudo feito através da inteligência artificial. O ChatGPT é um deles, existem vários hoje que fazem isso, que geram até mesmo imagens, que geram vídeos, que geram músicas, que é capaz de fazer quase tudo que você imaginar, é possível fazer através da inteligência artificial, casas inteligentes, que as luzes acendem, né? Outro dia eu me peguei fazendo isso, né? Alexia, liga o ar-condicionado. Opa, tem que ter cuidado, daqui a pouco...
Né? Alexia, liga a TV, ou seja, liga a luz. E aí a gente tem vivido essa realidade. Mas agora o homem está num próximo passo. O homem está sempre testando os seus limites. E agora você tem visto, eu tenho visto, né? Não sei se vocês viram, mas pessoas que estão se relacionando com a inteligência artificial. Sim, senhores, sim. Já tem casos de pessoas que estão namorando avatares ou namorando inteligência artificial. Não é um ser humano, mas é uma inteligência artificial que está se relacionando. E aqui ele está falando assim, olha só, o virtual não pode preencher o vazio do homem. E o que está acontecendo? A sociedade está buscando isso, está buscando esse tipo de relacionamento. Por quê? E aí vamos aprofundar. Vem comigo, o canal Boa Semente é Cultura. O homem e a mulher, no ser humano como um todo, ele tem a propensão a atacar o efeito e não a causa. Ou seja, ele não resolve o problema, ele procura paliativo. Então, vamos lá, voltando lá, né, a questão aí do homem e da mulher, né, que procura um relacionamento virtual, um relacionamento com uma inteligência artificial, que não é nem mais o relacionamento virtual, ok? O relacionamento virtual já é até passado. O relacionamento virtual é pessoas namorarem na internet, um ser humano namorando com outro, mediado, né, por uma rede social, relacionamento virtual, né? Hoje já é passado, agora estamos relacionando com a inteligência artificial. E por que isso acontece? Porque cada vez mais homens e mulheres estão se decepcionando um com o outro, com o sexo oposto. Então aquela menina já cresceu naquele ambiente, ouvindo a mãe falar, olha, os homens não prestam, meu pai não presta, o homem não presta, eu casei, mas sou infeliz. Ela já vem ouvindo pensamentos limitantes, pensamentos aprisionantes, que foram implantados lá, né, como um código no seu biológico, na sua mente, como um código na sua mente já quando criança. Quando ela cresce, ela tem algum relacionamento amoroso e aí ela acaba se decepcionando, não foi correspondida ou foi traída, e ela veio à mente dela aquele pensamento limitante, homens não prestam. E cada vez mais as mulheres têm então procurado, né, fugir do relacionamento com o humano, o homem, e procurando uma inteligência artificial. Do outro lado, os homens também, né, cada vez mais estão buscando esses tipos de relacionamento porque se dizem decepcionados com as mulheres, pressionados pelo mundo moderno, onde ser homem, ser o masculino, tem cada vez mais sido espremido, né, de maneiras muito fortes. Ou você tem esse machismo tóxico, né, violento de um lado, você tem homens que não sabem se posicionar enquanto homens, enquanto líderes, e nesse meio termo muitos acabam praticando ou partindo para a violência, e aí você tem um aumento do feminicídio, ou então eles simplesmente, né, rechaçam a figura feminina. E ao rechaçar a figura feminina, eles procuram agora a inteligência artificial se relacionando com um código, né, de computador que está do outro lado. Não preciso dizer que tanto um quanto o outro terão fracasso nos seus relacionamentos. Por quê? Somente o ser humano é capaz de preencher o vazio de outro ser humano. Por quê? Porque o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não tem nada a ver com máquina, Deus não tem nada a ver com inteligência artificial. O espírito, a alma só o ser humano tem, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então só ele pode se relacionar com o homem, só ele pode escutar como um homem ou a mulher, amar, se dar, conhecer, compreender, entender e perdoar. Ao invés do homem entender que essas decepções com o sexo feminino ou masculino são fruto do pecado que o homem tem. Não necessariamente porque o ser homem é ruim ou ser mulher é ruim, mas o ser humano como um todo é mau. É mau porque é pecador, é mau porque o pecado está nele. Mas uma vez que ele foi encontrado pela palavra, ou que a palavra encontrou abrigo dentro dele, nasce uma nova criatura. Então é um novo homem, aleluia. É o homem interior, é a mulher interior, é o ser interior. E esse aqui é aquele com o qual a gente tem que se relacionar. Então nós temos que evitar
rejeitar esse coro, e criticar isso, e ser opositores disso, dizerem isso não vai dar certo, isso não vai suprir a sua carência, isso não vai suprir as suas necessidades, né? Por isso que quando Deus viu que o homem teve só, Deus criou para ele a mulher. E é interessante que a mulher foi tirada de dentro do homem. Isso quer dizer que quando o homem foi criado, já tinha dentro dele um segredo. O que estava dentro do homem, o segredo que estava dentro do homem era a mulher, era a sua outra metade que estava embutido, que estava dentro dele, carne do sua carne e osso do seu osso, né? Maravilha. E aí depois nós temos a preconização aí do que viria mais tarde, da semente que seria plantada, germinada, até Maria, agora ela também com um mistério, dentro dela estava o Filho de Deus. Maravilha, né? Que coisa linda. Só Deus para criar isso, e só o homem, o ser humano, para experimentar isso. Não que a inteligência artificial não seja boa, não que a inteligência artificial não seja interessante, que veio para facilitar a nossa vida, mas a gente não pode entender que ela não deve preencher e não pode preencher e nem tomar o lugar do ser humano. Porque nada melhor do que um sorriso, do que um abraço, do que um afago e um carinho que só o ser humano pode dar. Vamos continuando, vem comigo, tô gostando. O virtual não pode preencher o vazio do homem. Para a formação do caráter dos filhos, que começa no berço, a infância num lar, acolhedor e repleto de bons modos, há um ambiente saudável para o crescimento e amadurecimento dos filhos. Aqui, outro assunto. Observe que são vários assuntos num tópico só, por isso que fica grande a lição, mas é importante. Aqui ele ressalta que a educação começa em casa. Psicólogos, pedagogos, né, pessoas que trabalham com educação já mostraram isso através de pesquisas e em vários livros, né, sobre didática, sobre aprendizado, mostram que até os 6 anos de idade é o momento em que a criança aprende. Ela aprende sobre regras, ela aprende sobre convivência, ela aprende quem ela é, quais são os limites, quem é o pai, quem é a mãe, quem manda, quem não manda. Ela aprende tudo isso até os 6 anos de idade. E, sobretudo, a formação do seu caráter. Isso é formado no berço, isso é formado ali pelos pais ao nascer. A Bíblia é sábia, né? E ela já diz para nós que ensina o menino no caminho em que deva andar e ainda quando crescer não se desviará dele, né? Então, aqui o autor está falando para a gente, é importante que lá, no lar acolhedor e repleto de bons modos, ou seja, que a educação, a gente pode falar bons modos aqui, traduzindo, a educação começa em casa. Legal, vamos seguir. Tem muita coisa para a gente destrinchar. O exemplo dos pais é primordial. Outro ponto, e é outro assunto, né? A criança copia. Nós, seres humanos, somos criados com a capacidade de aprender. E uma das formas de aprender é a cópia. Nós aprendemos através de cópia. Nós copiamos aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós percebemos. Essa é a melhor forma, é uma das principais formas pelas quais o ser humano aprende. E a criança, até os 6 anos de idade e o resto da vida, né, ela vai desenvolver a habilidade de copiar. E esse é um grande problema. Os pais são o primeiro exemplo que vão ser copiados pelos filhos. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas dizem assim: a nossa casa tem uma tal da maldição hereditária. Já ouviu falar maldição hereditária? É uma maldição hereditária, né? Todo mundo aqui não vai para frente, as meninas aqui não se casam na igreja, aqui as famílias são todas destruídas, os garotos, né, deram porque não presta. É uma maldição hereditária. Tem que fazer campanha das 7 chaves, das 7 portas, das 7 agulhas, das 7 vassouras, das 7 velas, quebrar a maldição hereditária. Meu irmão, não existe maldição hereditária para quem aceitou a Jesus. No momento que nós aceitamos a Jesus, toda maldição foi quebrada, todo mal foi quebrado, toda maldição lá, genética, ou seja o que for, lançada por seja lá quem for, foi quebrada na cruz do Calvário. Não existe maldição para o crente. Aí você deve estar me perguntando, mas se não existe a maldição para o crente, por que nós temos famílias que estão vivendo essa situação? É porque isso não tem nada a ver com maldição. Isso tem a ver com vícios observados, repetidos, padrões, ou seja, padrões negativos repetidos.
A criança viu e ela repetiu. A criança viu e ela reproduziu. O garoto viu a forma que o pai tratava a mãe, xingando, violentando, agredindo, humilhando, e quando ele se casa, ele faz a mesma coisa. O casamento do pai não vai dar certo, a mulher vai embora, ele vai se casar, vai reproduzir esse modelo, porque ele aprendeu, e ele vai então, que seu casamento também não vai dar certo, a mulher não vai aceitar, ou se aceitar vão ser muito infelizes e vão dizer, isso aqui é uma maldição hereditária. Não, é o garoto, ele viu. Mas ele não concordava, mas isso ficou gravado no seu subconsciente. Querendo ou não, a criança tem essa possibilidade de gravar. Aliás, o ser humano tem a possibilidade de gravar coisas que nós nem imaginamos, que nós vimos, que nós ouvimos, que nós nem sabemos quando, mas ficou gravado no nosso subconsciente, está ali no nosso ser e é colocado para fora em determinadas situações. Ok? Então, por isso que o exemplo dos pais é primordial. Nós somos da geração que dizia, faça o que eu falo, né, e não faça o que eu faço. Mas isso não é bíblico. O cristão, ele tem que ser o exemplo, o pai tem que ser exemplo. Não basta ele falar, não xingue palavrão. Ele tem que ser o primeiro a não xingar. Não basta a mulher falar, não roube. Ela tem que ser a primeira a não roubar. É interessante isso, porque na minha área de educação, que eu trabalho com isso, com racismo, com educação fundamental, com preconceito racial, estrutural, a gente vê que uma coisa linda na família é que nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce discriminando outra criança. E então por que existe o racismo? Porque as crianças aprenderam. Aprenderam aonde? Geralmente, não sempre. Aprenderam aonde elas estão, aprenderam com os pais. Em algum momento elas viram um comentário, em algum momento elas observaram uma situação e aquilo vai sendo reproduzido. Quando não acontece com os pais, nem sempre são os pais que fazem isso, isso vai ser repetido ou às vezes no ambiente escolar, e a criança vai aprendendo, pegando, através da mídia, ela vai aprendendo e pegando, ou através dos grupos sociais, inclusive da igreja. Então, a criança, ela pode ser deformada pela sociedade. Ela não nasce deformada. Essa criança não presta, essa criança não vale nada, esse menino é racista, essa menina... Não. É a sociedade, de uma forma geral, que pode, né, influenciar negativamente essa criança, ok? Então isso é muito importante, o exemplo é fundamental. Cuidado com o que você fala em casa, cuidado com o que você fala dos outros, cuidado com o que você pratica na sua vida. Não basta só você dizer para os seus filhos serem honestos, é preciso que você seja também uma pessoa honesta. Então, isso é muito importante. Essa questão do exemplo dos pais é primordial. Então os pais têm a responsabilidade de ser exemplo para os nossos filhos que estão nos copiando. É claro, aqui vamos ao ressalva, né? É claro que não é porque nós não podemos ser deterministas, ou seja, não é porque a criança veio de um lar desestruturado que ela será desestruturada. Não é porque o pai é mentiroso que ele vai ser mentiroso. Não é porque a mãe é 71 que ele vai ser a criança... Não é necessariamente isso. Não há um determinismo. Por quê? Porque o ser humano é dotado de escolha. Então ele pode fazer uma escolha diferente, ele pode lutar contra isso, ele pode lutar contra todas essas influências? Pode. E muitos conseguem, graças a Deus. Mas a propensão para que ele siga o caminho dos pais é grande. E é por isso que a responsabilidade é dos pais. A sociedade e as autoridades devem ser mais gratas à igreja e à família, que levam, né, os seus filhos a purificar o seu caminho como bons cidadãos. E aqui é importante, né, quando a igreja entende isso que eu estou estudando, que eu estou falando aqui. Ela entende a importância da família como agente social, que faz parte do tecido da sociedade, e que ela, como bem nutrida, como bem educada, ela traz favores, ela é uma bênção para o seu país, ela é bênção para a sua sociedade. 1.2, alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, né? Já que a gente viu que o nosso país é um país monogâmico, é de se esperar que a igreja seja monogâmica, né? Então, quando a igreja ela segue esse caminho, ela segue esse padrão, né? A sociedade agradece.
Para evitar crianças desamparadas e moradores de rua, lembra que eu li que na Constituição que é obrigação dos pais cuidar das menores? Na lei da criança, proteção do menor, né? da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está na Constituição Federal, também está preconizada na Constituição Estadual, inclusive sob uma regra própria, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós devemos conhecer enquanto educadores, enquanto pais, enquanto professores, enquanto pastores. Olha aí como é que é importante. Então, para evitar crianças desamparadas e moradores de rua, né? Abandono das crianças, para evitar a dependência de drogas, álcool e tabagismo, quantas crianças cada vez mais, né, levadas ao álcool mais cedo, cada vez mais, tem pesquisa mostrando que cada vez mais crianças estão provando drogas mais cedo, cada vez mais crianças e adolescentes estão provando tabagismo mais cedo, estão fumando mais cedo, estão se drogando mais cedo e, pasmem, estão tendo relacionamento sexual cada vez mais cedo. O problema é que essa mesma sociedade da adolescência tardia está provando de coisas prejudiciais cada vez mais cedo. Então, enquanto na minha época as crianças, os adolescentes e jovens levavam mais tempo para drogas, para provar uma droga, para provar uma bebida, para ter relacionamento sexual, isso está sendo cada vez mais cedo. E qual é o problema? É que cada vez mais cedo essas crianças, ou adolescentes no caso, né, estão provando dessas questões maléficas num período que elas não possuem nenhum tipo de maturidade. E aí nós temos aqui, ele está dizendo que temos que evitar, né, deveríamos evitar a dependência de drogas, álcool e tabagismo, porque elas estão cada vez mais expostas a isso. Para a igreja, qual é o benefício dela para a igreja? Lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Que coisa interessante. Para o casal, entender a necessidade afetiva do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. Por isso que aquele relacionamento com a inteligência artificial não pode dar certo, porque só o ser humano é capaz de entender o outro ser humano. Para os filhos, criá-los com educá-los, né, demonstrá-los como diz o Senhor. A maior parcela da responsabilidade na educação é dos pais dentro da família. Por isso não devem deixar que outras instituições substituam. Então isso aqui como professor eu vejo direto. Às vezes quando nós temos nas reuniões, né, que nós tínhamos na prefeitura, nós tínhamos na escola, e aí a gente via uma criança problema, chamava os pais. Não, vamos conversar com os pais, vou mandar um bilhete para conhecer seus pais. Quando você conhece os pais, você entende a criança. Quando você conhece os pais, você entende a criança. Geralmente, pais desestruturados, mães desestruturadas. E aqui eu não estou fazendo uma crítica necessária às mães que estão passando por dificuldades, estruturadas, aos pais, lares separados, famílias destruídas, destroçadas, né? Pelos intempéries da vida, por N fatores, por N questões sociais. Não estamos julgando isso agora, estou apenas constatando que essas famílias destruturadas também geram crianças, produzem crianças que também são a imagem e semelhança delas, também são geralmente agressivas, distraídas, né, desatentas com a questão da lição, descomprometidas com os horários, são desrespeitosas. E onde é que a criança viu isso? De onde partiu isso? Ela nasceu assim? Não, ela não nasceu assim. Na verdade, ela vem de um ambiente familiar assim. Por isso que a educação, ele está frisando aqui, pertence aos pais. Não é deixar e entender que a sociedade vai educar, ou que o professor vai educar, ou que a escola vai dar educação. O problema é que nós temos visto que a escola tem, às vezes, se sobrecarregado, porque tem tentado cuidar de uma demanda muito grande que vai além das suas forças, porque não cabe a ela a educação, cabe a ela o conhecimento, como ele diz aqui. O lar dá educação e a escola dá conhecimento. Então, nós professores ficamos muitas vezes ali perdidos entre a cruz e a espada. O que a gente faz? A criança não sabe o básico, ela não vem com o básico, porque ela não vem de um lar estruturado, de um lar sadio, de um lar saudável. Não, olha só como é que é importante a gente pensar sobre isso. Olha, e pasmem, muitas dessas famílias são de famílias crentes.
Bom, 1.3. Famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Uma família onde seus componentes são criados dentro de um padrão de moral, disciplina, tem relacionamento de respeito, amor e carinho, forma pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. Olha que interessante. Então, se você tem um ambiente saudável, onde a criança desenvolve e ela reconhece os principais aspectos da vida, olha que interessante, né? Então, ela conhece o que é amor, ela conhece o que é respeito, ela conhece o que é lealdade, ela se trata com dignidade, e ao seu irmão, aos seus pais, ela vê isso em casa, ela vai reproduzir na sociedade. Então, quem ganha no final é o Estado. Por isso que o Estado protege a família, e a família, então, devolve isso ao Estado. Muito bem, muito bem. Quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que se assentem como os príncipes. Olha que interessante. O que ele está querendo dizer? Que a família, mesmo essas famílias que são, aos olhos da sociedade, desestruturadas, destruídas, elas, quando encontram a palavra de Deus na igreja, elas são restabelecidas com o projeto que Deus criou para que aquela família fosse. A bênção de Abraão alcança essas famílias através disso, no sentido de que esse pai deixa a sua velha vida, o alcoolismo, as drogas, o abandono, a mãe deixa a velha vida, e os filhos começam então a ser integralizados e a serem ressocializados. A igreja é das instituições mais importantes, a meu ver, para o próprio Estado. O papel que a igreja tem é fundamental quando ela é uma igreja séria na promoção da igualdade, da justiça e da ressocialização do indivíduo. Vamos lá, interessante, hein? Vamos lá. Pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime e dos vícios na sarjeta são alcançadas pelo Evangelho de Jesus. A paz para as nações vem de uma família harmoniosa e sólida. Deus tem promessas para famílias que alcançam a sociedade como um todo e até a nação. Aí, por isso que a gente começou lá na bênção de Abraão. A família saudável traz para a nação. Quando a família vai bem, a igreja e a sociedade vão bem, e a nação recebe os benefícios dessa família bem estruturada. Eita, tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Olha, quero falar com vocês do curso de professor Escola Bíblica Dominical. Quem não fez, tem que fazer, né? Toda semana a gente fala, mas muita gente não faz, mas essa semana tem um preço aí legal para você não deixar de fazer. Videoaulas gravadas aqui pela Hotmart, é vitalício, você paga aí pequenas parcelas, pode parcelar e até mesmo pagar no Pix, e você tem acesso o resto da sua vida. Olha aí, até Jesus voltar, o vídeo vai estar lá, essa aula vai estar lá e você vai acessar. Você vai aprender como dar aula, o que é uma escola bíblica dominical, a história da escola bíblica dominical, como montar uma escola bíblica dominical, tudo isso no curso de professores pela Hotmart. É comigo mesmo, eu estou lá gravei com todo carinho por você, o link está aqui embaixo. Se inscreva agora. 2. Vivendo em crise por não ter uma família. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, amparado, resguardado. Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto, agasalhador, aconchegante. Coisa triste é quem não tem uma família para refúgio, sensação agradável, conforto físico e moral, refrigério da alma, bálsamo para curar as feridas causadas pela vida. E nesse tópico 2, eu quero propor aqui para vocês um estudo, da pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar nessa pirâmide? A pirâmide de Maslow, ela é importante porque oferece uma visão sistemática da progressão natural da necessidade humana baseada em sua pesquisa. Bom, bem conhecido por sua teoria sobre a necessidade humana, Abraham Maslow desenvolveu um modelo em forma de pirâmide que demonstra necessidades humanas em 5 camadas. A camada inferior, que representa as necessidades básicas do ser humano, até o nível mais elevado, que representa o objetivo final do ser humano para a realização mais completa. Então, ele construiu, Maslow, esse teórico, ele vai construir uma pirâmide onde ele vai colocar as principais necessidades do homem, e essas necessidades são colocadas nessas 5 camadas. Na base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas, respiração, comida, água, sexo,
excreção. Então, tudo que é fisiológico está nessa primeira necessidade que eu e você precisamos. Depois, nós alcançamos o segundo nível, que é a de segurança. E aí, nesse caso, o ser humano precisa de emprego, recursos, moradia, família, saúde, propriedade. Quando ultrapassa esse nível, chega no terceiro nível, que é o amor e relacionamentos. Aí então ele precisa de novo construir amizades, ele precisa de intimidade sexual, ele precisa da família. Depois ele alcança um outro nível, que é o nível da estima. Autoestima, confiança, conquista, é onde ele aprende a respeitar os outros, onde ele respeita a si mesmo. E o último ponto lá é a realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. A questão é que Maslow coloca para a gente que para o homem alcançar esse nível mais elevado, ele precisa de tudo, sobretudo de uma família. Porque é na família onde ele encontra todas essas bases, todos esses preceitos para que ele possa alcançar todos os níveis e assim ser um cidadão melhor. Tá vendo como é que a família é importante? Bom, vamos lá. 2.1. Quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Olha só. Lar é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolo. Quanta gente, né, mora achando que está morando num lar, né? Construir uma casa não quer dizer que você tem que construir um lar, né? Porque um lar, ele é muito mais do que construção, do que uma casa. Às vezes estamos tão preocupados com a minha casa vai ter o quê? Vai ser de quê? Vai ser de alvenaria? Vai ser de madeira? Vai ser de tijolo deitado, em pé, vai ter porcelanato, né? Vai ter ouro, vou fazer o quê? De lustre, vai ter quintal, vai ter... A gente não se preocupa com tantas coisas, mas se esquece do mais importante, que não é essas questões materiais, mas sim afeto, carinho, amor, compreensão. É isso que faz um lar. Olha só, no entanto, entendemos, né, que se a casa estiver edificada na rocha, ela se transforma em um lar feliz, né? Ou seja, nossa casa, ele está dizendo para a gente que a gente pode construir essa casa baseado na palavra de Deus. Quem não tem um lar vive na solidão. Também é uma coisa triste quando a pessoa tem uma família, mas vive em clima de guerra. Ou seja, ela diz que vive numa casa, mas essa camisa tem hostilidade, estado de tensão frequente, pessoas não se respeitam, todos lutam contra todos, né? O pai contra a mãe contra a nora, contra a sogra, contra o tio, contra o irmão, contra o outro, ninguém se entende e ninguém tem razão. Então, isso não é um lar, né? Isso é uma casa, mas não constrói uma família, porque a família precisa de ingredientes outros que não são necessariamente os físicos. As crises externas só ressaltam a importância de se ter um porto seguro, uma âncora para estar seguro no mar revolto da vida. E eu chamo essa metáfora interessante, né, do porto seguro, uma âncora. O que significa isso? Um local de segurança. A família tem que ser um local de segurança. Então, os filhos têm que ter um local de segurança. Uma criança não pode ser exposta à violência. Uma criança não pode estar vivendo num ambiente de violência. Uma criança não pode estar vivendo num ambiente onde as pessoas se matam, onde ela vê e presencia violência, seja ela qual for, todos os dias. Seja violência policial, seja violência por parte do crime organizado ou desorganizado, expostas às drogas. Nada disso é saudável para a formação de um lar, né? De uma família. As crises externas só ressaltam a importância de você ter um porto seguro, ou seja, você vai ter problemas, esses indivíduos precisam ser fortes o bastante para suportar os problemas da sociedade, né? Por quê? Porque quando você passa o processo dessa formação da família, eles vão ser expostos à sociedade, eles vão estar cada vez mais expostos ao mundo, então eles vão para o ambiente de trabalho, eles vão estar no ambiente corporativo, vão fazer concurso, vão crescer na vida, ou não vão fazer concurso, vão abrir seu próprio negócio, ou vão ser empreendedores. Mas como é que se desenvolve isso? Se desenvolve através de uma família, de uma base, porque você precisa ter um local para onde voltar. Saber que você tem pais que te apoiam, que tem uma família por trás de você, né? Todo caso de sucesso de pessoas que geralmente, todo não, mas a maioria
Existem muitos dos casos de sucesso são decorrência de pessoas que venceram, mas que tiveram um background, né? Tiveram pessoas por trás, tiveram pessoas que estiveram na retaguarda, ou seja, pai ou mãe ou avós ou tios que deram suporte para que aquela pessoa fosse ao mundo e vencesse, pagando seus estudos, incentivando, proporcionando um lar, né? Tudo isso é importante. Quantos pais, né, investiram tudo na carreira dos seus filhos, ou seja, a importância aí da família. As crises externas só ressaltam a importância de se ter um local seguro. Se você passar por guerra na sociedade, mas tiver paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. Então, mesmo que a sociedade ela esteja se deteriorando, como a gente fala, tudo mal a pior, no momento em que você tem uma família, você tem um lar, você tem pessoas que te amam, que te apoiam, tudo pode ser vencido, porque é na família que você encontra apoio para vencer. A família faz parte da nossa história. Aqui dá uma outra aula, né? A família faz parte da nossa história. Uma outra aula que poderia ser uma aula dentro da aula, né? Uma família estruturada é isso, ela faz parte da nossa história, ela compõe quem nós somos, né? Ela nos nutre, ela nos orienta. A mensagem que queremos transmitir é que a família é o antídoto contra as doenças da sociedade e uma ajuda imensurável para superar as crises, ou seja, a importância da família. 2.2. A família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crise os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, que saiam das situações mais fortalecidos e que tenham resiliência para se levantar e dar a volta por cima. Todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição, ou seja, não esperar que isso seja que as crises sejam vencidas pelo pai da família, né? Não, ele vai ter que vencer essa crise. Não, todo mundo tem que ajudar. Cada um tem a sua parcela na família, né? Cada um tem o seu papel. Os filhos também têm esse papel de ajudar a família. Afinal de contas, a sobrevivência de todos depende desse ambiente familiar. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e se recobrar facilmente, adaptando-se a má sorte, ou a má fase, ou a mudança inesperadas. Muitas pessoas, né, perderam tudo na vida, mas conseguiram vencer graças ao quê? Graças ao apoio familiar. Ao contrário disso, há famílias onde a crítica impera, onde a desordem opera, onde a briga opera, né? Todo mundo é contra todo mundo. Então, quando vem uma coisa errada, acontece um fracasso, ao invés de ajudarem, de se unirem, de se ajudar, de se compreenderem e acolherem uns aos outros, eles são os primeiros a brigarem, a se criticarem, a arrumar um culpado. Fulano é o culpado, Beltrano é o culpado, ao invés de tentar pensar numa solução. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crise. O filho pródigo entrou em crise porque deixou a sua família, ou seja, deixou o seu ninho, deixou o seu lar, deixou a sua casa. Quem não vence as crises não tem histórias para contar, porque desiste nas primeiras dificuldades ou circunstâncias adversas. Então, um dos problemas dessa geração que temos visto, que muita gente critica, diz que é fraca, que não tem brio, que não tem força, que desiste diante das dificuldades, que não consegue construir relacionamentos, que não investe tempo nas coisas. Há também toda aquela questão que eu já ensinei, já falei sobre a mídia, sobre os tempos modernos, pós-modernos que nós vivemos, mas também a questão da família, né? A família, nós não estamos preparando os nossos filhos para viver em sociedade. Talvez nós estejamos preparando nossos filhos para serem competidores, para serem vencedores, nesse sentido de que você tem que ser o melhor, você tem que ir lá, você tem que vencer, se te bater, bate de volta, se chegar em casa apanhando, apanha de novo, que não, né, vai lá e toma, se a vida não te der, você vai lá e conquista na marra, né, que a vida é dos mais espertos, não seja bobo, não seja fraco, não seja covarde, não chore. Então a gente coloca uma série de valores nos nossos filhos, que não são os valores cristãos, são valores que não coadunam com o Evangelho, e é por isso que a nossa sociedade está destruída. Não, destruída, que eu digo, não é uma palavra forte, não é completamente, ela não está destruída, não está perdida. A sociedade está passando pelas suas crises,
como sempre passou pela crise. O problema é que nós não temos sabido lidar com a crise. A garotada não tem sabido lidar com a crise, por quê? Porque não conseguiu ser administrado lá na sua casa. Porque os pais não mostraram a importância da casa, a importância de perder, a importância de não ser sempre o primeiro, a importância de ser honesto e não se dar bem. Tudo isso vem de casa, né? Então isso é importante. Quem não vence as crises não tem histórias para contar, porque desiste nas primeiras dificuldades ou circunstâncias na vida. E aqui cabe um ponto importante, que essa lição, uma lição que era para a gente terminar chorando. Era uma lição que era para a gente terminar em pranto. Era uma lição que era para a gente terminar, sabe por quê? O que nós estamos fazendo com a nossa família? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com as nossas filhas? Nós não estamos preparando eles para o mundo. Nós não estamos preparando eles para serem luz do mundo e sal da terra, para serem crentes de verdade. Eles podem ser gospel, ele pode ser evangélico, né? Mas crentes, mas de verdade é muito difícil. Eles têm que ser luz, eles têm que ser honestos, eles têm que alterar a sociedade, não deixar que a sociedade seja alterada por ela. Qual é o papel da igreja nesse mundo em deteriorização? Não é só ficar carregando placa de família. Ah, Deus ama a família, Deus ama a família, Deus quer salvar a família. Não é isso. É viver a vida de uma família, é entender o que significa uma família. Não é bandeira, não é slogan, não é jargão, não é, porque tudo isso tem sido muitas das vezes usado para quê? Para a manutenção do poder de alguns e para a plataforma, né, de obtenção de lucro de outros, né, que usam esses jargões, que usam essas frases feitas e prontas, né, com esse ideal de família, mas quando você vai ver, as suas famílias são um sepulcro caiado, completamente destruídas. Então eu posso estar pregando no púlpito sobre família, mas estar vivendo meu terceiro, meu quarto casamento. Estou pregando sobre criação de filhos, mas minha família está completamente destruída. Eu estou pregando sobre família, mas eu estou viciado em coisas vãs, em coisas que não agradam a Deus. Então, isso é só um discurso vazio, um discurso nojento, um discurso que tem mais para adoecer do que para curar. Mas o Espírito Santo de Deus está movimentando, eu creio, através dessa lição, usando aqui o pastor Isaías, usando você como a sua classe, para ser um atalaia, para ser voz de Deus, para ser voz profética nessa geração. Aliás, não ser apenas voz, mas ser a profecia. Nós fomos chamados não para ser apenas para ser profeta, nós somos chamados para ser a mensagem. Eu sou a mensagem, você é a mensagem. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas, ou seja, o mundo nos lê através do meu caráter, através da minha vida, através daquilo que eu prego, através daquilo que eu vivo. Aonde? Na igreja? Não. Vem comigo. Onde eu vivo? Na minha família. 2.3. Quem vive com as pessoas que ama melhora a qualidade de vida. Olha só, Eclesiastes diz, né? Goza a vida com a mulher que ama. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. Então, cientificamente, isso está provado. O conceito da qualidade de vida é muito abrangente, né? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida pode indicar condições básicas do ser humano, tais como bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, quanto aos seus relacionamentos sociais, principalmente com a família e os amigos. A interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para uma vida com mais otimismo, com entusiasmo e motivação para a realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas na qualidade desse tempo. Tempo, né? Alguém, depois que criou essa frase, tempo é dinheiro, essa pior frase é talvez a maior mentira que falaram para nós, que falaram para você. Tempo é dinheiro. Me faz lembrar um jovem, né, que começou a trabalhar, tempo é dinheiro, time is money, tempo é dinheiro, e preocupado em crescer. E ele começou a crescer, entrou na empresa, começou a galgar postos, foi a gerência, supervisão, liderança, e daqui a pouco sênior, e daqui a pouco presidente de empresa, e ele vai galgando e cada vez mais enriquecendo, mas o seu filho cada vez mais triste, e ele, para cobrir essa carência, toma isso, toma aquilo, tênis de marca, viagem e tal, não sei o que, iPhone, iPad, aí tudo, e toma tudo, mas ele não estava presente na vida dessa criança.
Aí, né, um belo dia, esse menino chegou e perguntou assim: pai, quanto vale o seu tempo? Quanto o senhor ganha por tempo, né? Ah, eu ganho X por tempo, meu horário de trabalho, minha hora de trabalho é X. Falei assim, então, esse menino começou a pegar a sua mesada, começou a poupar, porque ele dava dinheiro pro garoto. Chorou, toma dinheiro. Gritou, toma dinheiro. Tá rebelde? É dinheiro. Aí ele pegou esse dinheiro e falou assim: pai, tá aqui, eu queria comprar o tempo do senhor, o tempo do seu trabalho. Como assim, filho? O senhor não tem tempo para estar comigo? Tá aqui, eu compro. Vamos jogar uma bola junto? Vamos soltar uma pipa. Olha, através dessa ilustração, a gente pode perceber que tempo não é dinheiro. Né? O tempo ele é importante, o tempo é vida, o tempo é relacionamento. Se você não tem relacionamento, não adianta ter dinheiro. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, como disse Jesus, e perder a sua alma? Portanto, eu e você precisamos estar conectados com a nossa família, porque ela nos traz bem-estar, segurança. Por isso que é importante esse abrigo, esse reconhecimento familiar. Meu irmão, está gostando? Deixa esse like aí logo e dá o glória, compartilha esse vídeo com aquela pessoa, com aquela família abençoada que você conhece aí, manda para ele, manda para ela, é importante saber, é importante a gente aprender e crescer no conhecimento. Quer dar uma aula transformadora? Compre o nosso, eu tenho um e-book aí que a gente fez, né? Compre esse e-book que vai ser bênção para você, né? Como dar uma aula de escola bíblica dominical transformadora. Você lembra do professor que você teve de escola bíblica dominical? O nome dela? O nome dele? Pois é. Muita gente, né? Marcou história, marcou gerações. Eu lembro da professora que eu tive, eu lembro do meu professor de EBD, da minha professora, né? Da mãe do Olavo, eu me lembro dela, foi uma das primeiras professoras na classe infantil, marcou a minha vida, né? Marcou, ela chegava lá com o seu flanelógrafozinho e tal, contava as histórias da Bíblia, coisa linda, uma senhora já que marcou a minha vida. Você também pode marcar a vida do seu aluno. Quer aprender como? Compre esse e-book aí com a gente, né? Como dar uma aula transformadora. São dicas simples, rápidas, que você pode aplicar. São mais 60 páginas, hein? É bem robusto, mas é fácil de ler. Você vai gostar. Clique aqui embaixo, o link está aqui embaixo, também é pela Hotmart. Tá vendo? Preparando coisas grandes aí para você. Vem comigo que a gente vai pro tópico 3. 3. Família cuida da saúde de seus membros. Nesse tópico 3, agora a gente vai ver do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da ciência, a importância da família. No tópico 1, vimos a família e a sua importância na sociedade. No tópico 2, nós vimos o problema de uma sociedade cuja família não cumpre o seu papel. E no tópico 3, vamos ver como é que a família é importante do ponto de vista científico, do ponto de vista do bem-estar. 3.1. Os cuidados com a saúde física. Nós somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Jairo se preocupou com a saúde da sua filha, né? Marcos 5, 22 e 23 fala que ele foi lá até Jesus para pedir pela cura da sua filha. Pela ressurreição, na verdade. Marta e Maria se preocuparam com a saúde do seu irmão Lázaro, né? Que já havia morrido. Muitos filhos ou componentes da família nascem com doenças genéticas ou hereditárias. Eles não são culpados de ficarem ou estarem doentes. Alguns trazem alguma deficiência física congênita desde o nascimento. Precisamos estar por perto, apoiá-los e dar a nossa fatia de contribuição com muito amor, levando ao médico e dando os medicamentos necessários. As morbidades, ou seja, doenças, são muitas. Em alguns casos, juntam-se 2 ou mais doenças que passam a ser chamadas de comorbidade. Podemos destacar, então, morbidade é doença e comorbidade é como você tem mais de uma doença. E ele vem citando o exemplo: a hipertensão arterial, bronquite, asma, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença cardiovascular, entre outras. Por que comorbidade? Porque andam juntas. Geralmente quem tem hipertensão também tem diabetes. Um exemplo. Então ela é uma comorbidade. Por quê? É mais de uma doença e geralmente uma se apoia na outra, ou uma é gerada pela ação danosa que uma produz. Bom, muito bem. E como é que nós, enquanto família, temos que lidar com isso? Aqui, eu acho que o autor tocou num ponto fundamental, a questão das doenças hereditárias ou genéticas.
Outro dia, com muito desprazer, eu vi alguém que se diz evangélico, se diz defensor da família. Olha só como é que é interessante. Por isso que eu falei que a ideia de família tem que ser mais do que um jargão. E falou, olha, que nada, você tem filho, se você tem um filho com uma deficiência X, né, que a gente não vai falar o nome para não ter problema aqui, né? Então, uma deficiência X, né? Você tem que ver, tem alguma coisa errada, né? Quem sabe você não pecou, você não errou, né? Não é possível, um crente, né? Tá pagando um pecado. Não, 1000 vezes não. Se eu tivesse esse negócio a bater aqui, eu ia bater assim, não. Não pode, não existe isso. Não existe isso. O papel da família é de amparar as crianças que nascem. Não existe pecado, essa questão genética, mas foi um pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos voltando lá ao que Jesus passou, quando ele passa para um homem cego, e aí o cego de nascença, e os discípulos perguntam, pai, mestre, por que ele está assim? Ele pecou ou seus pais pecaram? Né? Jesus fala assim, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas essa doença é para a glória de Deus. E ele cura aquele homem. Isso aconteceu e aí, logo depois Jesus curou aquele homem. Ora, isso acontecendo porque os judeus tinham essa compreensão de que as doenças eram fruto do pecado. E esse pensamento lá nos discípulos, né, que acompanharam Jesus, permaneceram até bem pouco tempo na igreja. Eu pensei que isso era passado, mas eu me assustei quando eu vi essa mulher em plenário falar isso. Ora, sinal que esse pensamento ainda permanece, até mesmo no meio cristão, muita gente vai dizer, e hoje cada vez mais nós temos visto crianças nascendo com dificuldades, com problemas genéticos, né? E doenças que antigamente talvez a gente não tivesse tanto contato, mas cada vez mais nós temos visto. E não é porque tem nascido mais crianças dessa forma, é porque hoje existem alguns motivos para isso. E na minha pesquisa eu levantei pelo menos 2 motivos. Eu fiquei me perguntando também assim, será que a gente tem visto mais crianças agora autistas, mais crianças com síndrome de Down, né? O que está acontecendo? Será que tem uma alteração genética surgindo? Será que tem novos grupos de pessoas agora propensas a essas coisas? Por que isso está acontecendo? Eu fui pesquisar, porque esse é o papel do professor, pesquisar e não ficar, né, se alimentando de WhatsApp, de não sei o que, das redes sociais, não, fazer pesquisa. Eu fui pesquisei, perguntei a pessoas que conhecem da área e eles me disseram o seguinte, não há nenhuma comprovação científica de que tem nascido mais crianças com alterações genéticas, com síndrome de Down ou autista. Não há nenhuma coisa que comprove isso. Então eu pergunto, mas por que a gente tem observado mais? E aí, primeiro motivo, hoje nós temos mais testes mais eficientes. Então a medicina hoje está tão avançada que ela consegue diagnosticar melhor doenças que antigamente a gente não tinha diagnóstico, hoje nós temos. A caso do autismo é até mesmo um desse, né? Que uma criança pode ser diagnosticada. Hoje nós temos capacidade de diagnosticar isso, que antigamente não era diagnosticado. A gente não tinha capacidade de diagnosticar. As crianças nasciam, cresciam, desenvolviam e a gente percebia que talvez tivesse alguma alteração, mas não tinha um diagnóstico. Quando vinha o diagnóstico, às vezes a criança já estava até grande, já era até um jovem no caso. Hoje em dia não. Hoje você tem a capacidade de diagnosticar isso cada vez mais cedo. Isso dá a impressão de que tenha mais casos, mas na verdade não é só mais casos de Down, nem de questão, é que nós identificamos mais. Também as redes sociais fazem multiplicar isso, então você conhece mais casos desses. Também a questão mais importante é que há também a questão de mulheres, né, engravidando mais tarde, e essa gravidez mais tarde geralmente pode incorrer em riscos. E aí temos esses problemas que poderão acontecer. Não é nada que determinista, ou seja, vai acontecer, mas a probabilidade é maior. Mas a artista agora casou com 50... teve filho com 50 anos, mas bom, ela tem um recurso financeiro poderoso para poder fazer o que ela fez. Não é todo mundo que pode gerar um filho aos 50 anos. Então, a medicina também já provou, a ciência provou, o corpo da mulher tem o seu período para poder produzir, né? É biológico isso. Então, cada vez mais que as mulheres vão gerando mais tarde, essas gestações poderão ter algum tipo de problema. Daí nós temos visto mais casos. Agora, então, isso não tem nada a ver com
com questão de que está nascendo mais crianças assim, não tem nada a ver com pecado, ou seja, espiritual, não. É uma questão humana. E nós, como família, e aí chegamos na lição, temos que ser acolhedores. Eu costumo dizer que um pai e uma mãe que recebe uma criança assim, seja com qualquer tipo de deficiência, ou visão, ou audição, ou fala, ou locomoção, enfim, qualquer tipo de deficiência, há de ter maior carinho, há de ter maior cuidado, há de ter maior zelo, há de ter maior amparo. Nós temos que respeitar, e a igreja tem que ser um berço acolhedor. Aqui não está discutindo isso, mas se a gente pudesse aprofundar, deveríamos pensar como que a igreja não está preparada para receber essas crianças, esses pais, acolher esses pais. Porque muitas vezes as nossas mensagens são de cura, são de libertação, são de salvação, né? São de vitória, mas a gente não consegue lidar com a perda, com a dor, com a frustração que fazem parte da vida. Uma família estruturada, ela vai dar suporte a essas crianças. É uma família que eu costumo dizer agraciada, uma família abençoada. E aqui eu deixo uma palavra para você, pai ou mãe de uma criança com alguma deficiência, ou também chamado de necessidade especial. Olha, não se sinta desprezado, menosprezado em nada. Não se sinta culpado em nada. Jesus levou sobre a cruz do Calvário toda a dor, toda a culpa. E saiba de uma coisa, Deus está contigo, Ele conhece a tua dor, conhece a tua luta, conhece o teu zelo, a tua coroa está garantida, continua criando, cuidando, porque esse é o papel dos pais. Se Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, que essa criança viesse assim, cuide, zele, há algo especial. Deus está nos querendo nos ensinar algo. A você que é pai e mãe, Deus está querendo lidar e trabalhar com alguma coisa. E nós, igreja, precisamos aprender a humildade, o respeito mútuo e ser uma igreja mais acolhedora, uma igreja que acolhe, do que uma igreja que expulsa. E tudo isso começa na família. Ô, glória! Degustando, deixa o like, dá glória. 3.2, os cuidados com a saúde mental. Não somos responsáveis pelo bem-estar, nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Tem muita gente enlouquecendo, sabe aonde? Dentro da família. As mulheres falam, essa família me deixa louco! Essa família me deixa louco! Cale-se, cale-se, cale-se! Essa família me deixa louco! Vou embora daqui. Precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal. Ou seja, nós não estamos livres. A família cristã não está livre desses problemas, da dificuldade, da loucura. Nem sempre o Estado consegue acompanhar e fazer tratamentos regulares e adequados a quem tem autismo, síndrome de Down ou neurodiversidade. E realmente não tem. A gente não pode achar que o Estado vai dar conta de tudo. Não dá. Nesses casos, a família entra com uma parcela enorme e significativa de cuidados, pois são incômodos neurodivergentes que mexem com a parte mental dos indivíduos. São situações que trazem dificuldades e transtornos para a família, mas o amor ameniza e supera toda a dor. Oh, maravilha! Hoje o autismo assola a população, que gira em torno de 2%, segundo a estimativa, acentuando em nosso meio até pelo aumento da população dos diagnósticos precoces, que eu falei já, pesquisei, mas o pastor está aqui também. É de suma importância o acompanhamento familiar, não só aos adultos, mas especialmente às crianças e adolescentes. Os tratamentos são demorados e precisam ser disciplinados para ganhar melhoria. Não se pode relaxar nos tratamentos, ou seja, você tem que cuidar mesmo, você tem que acompanhar, você tem que fazer o tratamento, né? Não é só a medicina mostrar e o médico dizer, indicar e você não cuidar, tem que cuidar e tem que cobrar do Estado o seu papel, né? Cobrar do Estado o seu papel. O SUS, graças a Deus, nós temos o SUS, ele tem uma diversidade de tratamentos para esse grupo social. E você precisa agir no tocante a isso. A família não deve se desesperar quando a criança nascer com esse diagnóstico. Inclusive, é importante ressaltar que o SUS, né, tem tratamento especial para esse tipo de criança. Você deve procurar aí no seu estado, na sua cidade, cobrar das autoridades, né, e levar o seu filho por esse acompanhamento. 3.3, os cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar do bem-estar deles espiritualmente, ensinando-os e demonstrando no temor do Senhor, indo com eles nos caminhando,
dando a nossa vida como exemplo e tomando as decisões por eles, santificando-se ao Senhor porventura contra pecados cometidos. Aqui no caso tomando a iniciativa por eles, ou seja, é fazer como intercedendo, né? Orando por eles, buscando por eles, né? Samuel foi apresentado e entregue ao Senhor por Ana. 1 Samuel 1,11. Jesus foi apresentado ao Senhor no templo. Não deixe de orar e apresentar e consagrá-los ao Senhor, incentive-os a adorar e a frequentar a igreja. Então, nesse tópico 3.3, ele fala da questão espiritual. Ou seja, não é só o cuidado social, né? Não é só o cuidado emocional, mas se não tiver o cuidado espiritual, a família vai estar desamparada. Essas três coisas vão andar juntas: o cuidado social, o cuidado físico, né? O cuidado emocional, ou seja, cuidar da saúde emocional, né? Das emoções, e depois também, né? Essa questão não só das emoções, né? Cuidado no caso das emoções, mas também a questão biológica, a saúde física, e agora também a saúde espiritual. Ou seja, os pais também precisam cuidar dos filhos nesse sentido, né? Buscar, incentivar, seguir o caminho, andar com eles. Aqui é interessante, aqui eu quero destacar, que é andar no caminho. Ensina o teu filho no caminho, ou seja, anda com ele, né? Vai com ele, não adianta mandar indicar o caminho, não. É andar no caminho. Eu quero dizer para você que a gente também tem curso de teologia. Teologia EAD. Você pode fazer gestão de liderança, você pode fazer obreiro aprovado, você pode fazer capelania. Olha aí, capelania é um curso bom pra caramba. Liderança é show. E também tem os cursos de teologia também, básico, o médio e o avançado, tá? São cursos livres, EAD, faz que é bênção aí. Eu quero até parabenizar aqui a irmã que se formou, a primeira aí, que vou enviar o certificado para ela ainda essa semana, né? Odete Silva Teixeira, parabéns. Ela terminou já o seu curso de liderança EAD. Deus abençoe. Então você também pode fazer esse curso, vai ser bênção para você. O link está aqui embaixo, não deixe de se inscrever. Conclusão: cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, cuidou e nos educou nos primeiros dias, meses e anos do nosso nascimento, seria impossível chegar ao estágio em que nós nos encontramos. Agradeça a Deus pela sua família. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Ok? Não é ensina o teu filho no caminho que deve andar, não. Ensina o teu filho no caminho ou o caminho? Agora, ensina o teu filho. Ensina o teu filho no caminho ou no caminho, Google? Ensina o teu filho no caminho. Aí, ó, Google ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Não, é no caminho, ou seja, enquanto eu caminho eu ensino, enquanto eu caminho eu ensino, enquanto eu caminho eu ensino. Eu falo, vamos para lá, vem comigo, anda comigo, vamos para a igreja, no caminho, ou seja, no caminho da igreja, só não, no caminho do trabalho, no caminho da escola, da faculdade, da festinha, eu estou ensinando no caminho. Será que no começo eu falei no caminho ou o caminho? É dever de casa para você pensar aí.